Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. Bom, gente, estivemos ausentes, há algum tempo, mas estamos retomando aí a nossa rotina de postar vídeo para você aqui no nosso canal. E hoje eu quero reagir a uma fala do presidente da República Federativa do Brasil referente ao conflito que está existindo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que iniciou no final do ano passado. E é importante nós comentarmos isso aqui, porque, gente, nós sabemos que o mundo está vivendo um tempo muito difícil, né? E, infelizmente, o Brasil está perdendo, perdendo a moral mesmo, eu digo a moral mesmo, porque o Brasil ele tem uma tradição de ser pacificador, uma tradição de não se envolver em conflitos externos, mas infelizmente nós estamos diante de uma crise internacional e que, na minha opinião, se não houver uma retratação do governo brasileiro e do presidente da República, o Brasil vai sofrer as consequências dessas falas desastrosas que proferiu o presidente da República. Então, vamos à primeira parte do vídeo, depois eu volto comentando, No final eu quero deixar a minha opinião. Então vamos ouvir, o que disse o presidente Lula logo no início do conflito, quando o Brasil teve que repatriar, alguns brasileiros que estavam lá na faixa de Gaza. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Padilha, eu não vou nem ler o meu discurso, porque eu tenho que sair daqui 5 minutos, porque eu tenho um telefonema com o Emir do Catar para tentar ver se encontra alguém capaz de conversar com alguém, para ver se a gente consegue liberar primeiro os brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza, a poucos quilômetros da fronteira com o Egito, que estão querendo voltar para o Brasil e que até agora não foi permitido a eles o direito de votar. Então, gente, vimos que na primeira parte aí do discurso do presidente, ele demonstra a preocupação com os brasileiros que estavam precisando regressar ao país e que não estavam conseguindo, exatamente porque eles estavam na faixa de Gaza, aonde havia iniciado o conflito, E é bom que se diga, conflito este iniciado pelo grupo terrorista Hamas, que sequestrou pessoas inocentes, matou pessoas inocentes e, ao que me parece, um brasileiro perdeu a vida durante esse ato, do grupo terrorista Hamas. E o presidente, então, colocando ali a preocupação, do nosso país com os seus cidadãos que estavam sendo repatriados, E ele, no início do discurso, notem que ele falou que ele ia fazer um telefonema para alguém do Catar, o presidente do Catar, ou o primeiro-ministro, não me lembro agora qual regime, o regime adotado lá no Catar, na tentativa de encontrar alguém que intermediasse, essa negociação a fim de que o Brasil conseguisse trazer, os seus cidadãos que estavam lá na faixa de Gaza. Vamos agora ver, a segunda parte deste vídeo, do discurso do presidente Lula
envolvendo ainda este assunto. Segundo, dizer para vocês que é muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. É um momento de... Bom, gente, eu quero reagir a essa segunda parte aí do discurso do presidente Lula, ele passando panos, né, ali para o Hamas, dizendo, não se trata de a gente discutir quem deu o primeiro tiro ou quem não deu, né? É claro que foi o Hamas, todo mundo sabe disso. Foram eles que iniciaram o conflito, foram eles quem sequestraram as pessoas ali em Israel. E o presidente Lula, desde o início, ele vem passando panos, né, para o Hamas. E ele então fala que ali estava tendo um genocídio, crianças inocentes haviam sido mortas. Eu concordo com ele no sentido de que pessoas inocentes foram mortas, e foram mesmo, infelizmente, gente. Numa guerra, num conflito, civis, né, perdem suas vidas. Mas nós não podemos aceitar a ideia do Brasil apoiar um grupo terrorista contra um Estado constituído legalmente. E é bom que se diga que Israel, quando ele foi criado, né, o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi crucial para a criação do Estado israelita, ou Estado israelense, né? E o presidente Lula, infelizmente, ele vem demonstrando apoio a este grupo terrorista. E é inadmissível, né? O nosso país, que sempre foi um país visto como um país pacificador, que não se envolve em questões, em conflitos externos, agora, diante de uma crise internacional causada, né, pela fala desastrosa, né, ou pelas falas desastrosas do presidente da República, né? Agora eu quero reagir a um segundo vídeo, né, que originou todo este burburinho, né, gerou todo esse desconforto para o Brasil com relação a essa situação. Eu fiz questão de trazer aqui parte, né, de um discurso feito ano passado, para nós podermos comparar com o que o presidente continua falando, né? Lembram que aqui nessa parte aqui ele falou, ele passou panos, né? E é claro que todo mundo sabe que quem deu o primeiro tiro, quem provocou, quem iniciou, foi o grupo terrorista Hamas. Vamos acompanhar agora este segundo vídeo e eu vou daqui a pouquinho voltar comentando e no final eu vou deixar minha opinião sobre esse assunto. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Gente, que absurdo! Que absurdo! O presidente Lula comparando Israel com Hitler, comparando o conflito iniciado pelo Hamas, querendo culpar Israel, querendo colocar Israel como um genocida, comparando Israel com Hitler. Gente, é inadmissível isso. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. E o presidente Lula, banalizando uma situação como essa, desrespeitando a memória de um povo que perdeu 6 milhões de pessoas.
É inadmissível isso. É inadmissível ver um presidente adotar uma postura como essa. Eu não sei se por ignorância, eu não sei se pela falta de conhecimento, ou se ele simplesmente teceu esse comentário aí, fez esse discurso por pura maldade. Ou se ele fez esse discurso mostrando, né, o que está dentro dele contra Israel. Né? Gente, olhem, eu estou perplexo. E podem ter certeza, que se o governo brasileiro não se retratar, se o presidente Lula não se retratar, o Brasil vai sofrer grandes consequências por causa dessa fala desastrosa, desse posicionamento desastroso do governo brasileiro que não condiz com a tradição que temos de sermos apaziguadores. Né? Vamos acompanhar aí, né, mais uma parte deste vídeo que eu separei para reagir, né? E daqui a pouco eu volto comentando com vocês. Comparou o genocídio do povo judeu no nazismo à reação militar das forças de Israel aos ataques cometidos por terroristas do Hamas, que mataram mais de 1.000 israelenses e ainda mantém 134 pessoas reféns, entre eles um brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, as políticas de extermínio da Alemanha nazista de Adolf Hitler assassinaram mais de 6 milhões de judeus. A reação à fala de Lula foi imediata. Gente, vocês viram aí a reportagem que diz que o Hamas matou mais de 1.000 israelenses. Eles mantêm como reféns 134 pessoas. E entre elas, um brasileiro. E o presidente Lula tem coragem de comparar a reação de Israel contra o ataque terrorista do grupo Hamas com o genocídio cometido pelos nazistas por Hitler, que vitimaram ou que mataram mais de 6 milhões de judeus. Sinceramente, e eu pergunto, cadê o posicionamento do Congresso Nacional, o posicionamento das autoridades desse país, né? O posicionamento agora do STF com relação a essa fala desastrosa do presidente da República. E aí eu pergunto, se fosse outro presidente, que eu não vou dizer o nome aqui, se fosse aquele outro presidente, qual seria a reação, né? Qual estaria sendo a reação, né, dos poderes constituídos nesse país, como o STF e o Congresso Nacional? Gente, eu estou perplexo, eu estou assim abismado com o posicionamento do presidente da República Federativa do Brasil. Vamos acompanhar mais um trecho desse vídeo que eu separei aqui para nós estarmos reagindo com relação esse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Enquanto isso, o grupo terrorista Hamas elogiou e agradeceu na internet a fala de Lula, que, segundo eles, descreve a situação a qual o povo palestino está submetido. Vocês viram aí? O Hamas aplaudindo, agradecendo, elogiando o posicionamento do governo brasileiro ou do presidente da República. Grupo terrorista elogiando o presidente Lula pelo seu posicionamento tão infeliz, pelo seu posicionamento quebrando uma tradição brasileira de ser conhecida, uma nação conhecida como uma nação apaziguadora. É importante, e eu espero, que as autoridades tomem providência e que haja, por parte do governo brasileiro, o respeito necessário pela nação israelita ou israelense.
Gente, agora eu quero aqui deixar a minha opinião sobre tudo isso. Em Mateus capítulo de número 24, Jesus disse que nós veríamos guerras, rumores de guerras, nações contra nações. E Jesus disse que ainda não seria o fim, mas seria o princípio das dores. Jesus disse, irmãos, que nos últimos dias a maldade ia se espalhar tanto. E nós estamos vendo aí a maldade. E ele disse que o amor de muitos se esfriaria. A maldade é tamanha ao ponto de um presidente apoiar publicamente um grupo terrorista que está usando do seu poder, da sua influência ali no Oriente Médio, para atacar uma nação legalmente constituída, né? Uma nação que está simplesmente se defendeu dos ataques terroristas sofridos o ano passado. Eu não sei se você sabe, você que me assiste agora, existem alguns países do Oriente Médio, incluindo o Irã, e alguns grupos terroristas que estabeleceram até data limite para varrer Israel do mapa, para varrer Israel da face da terra. Só que eles esquecem de uma coisa. Em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, eu vou citar ali a partir do versículo 1, que Deus chama Abraão e promete a Abraão que faria dele uma grande nação. E lembrando que Abraão era estéril, Abraão, aliás, já era velho, e a esposa de Abraão era estéril. E Deus falou para ele, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Seus descendentes serão grandes, serão muitos, serão numerosos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Será que o presidente Lula tem conhecimento dessa palavra? É claro que não. Tenho certeza que não. Tenho certeza que ele é ignorante acerca desse assunto. Então, eu quero conclamar, você que é cristão, que serve a Deus, é momento de colocar os seus joelhos no chão, boca no pó, meu irmão, e clamar pela misericórdia de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia do povo que o serve aqui nesse país. E aqueles que ainda não servem o Senhor, arrependam-se, se aproximem do Senhor, porque ninguém que desafia Deus, ninguém que se levanta contra um projeto de Deus sai vitorioso. E a Bíblia diz que a nação israelita, nós sabemos que muitos estão afastados de Deus, muitos, mas é uma nação escolhida pelo Senhor, é uma nação que o Senhor ama e que desta nação existem remanescentes que o Senhor certamente alcançará com a sua misericórdia e o seu poder. Lula, presidente Lula, trate de pedir desculpas à nação israelita ou israelense. Governo brasileiro, se retrate, porque se o Brasil não se retratar, nós, tenho certeza, a nossa nação sofrerá grandes consequências de toda essa fala desastrosa proferida pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E fiquemos felizes, alegres, porque é mais um sinal da volta do Senhor Jesus. Nação contra nação, reino contra reino, país contra país. Jesus está voltando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe e quando você se inscrever, acione o sino de notificação para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.